Irmãos, graça de paz esteja com todos. Nós estamos dando continuidade a essa série de pregações em cima do livro de Hebreus. Estamos já chegando na metade dessa série de pregações e nós temos observado nesse livro, nessa série de pregações, que há doutrinas bíblicas que parecem não andar juntas. Parece que elas andam em sentidos opostos. No entanto, o autor de Hebreus deixa claro para a gente que, na verdade, elas andam juntas. Pelo menos 3 vezes aqui no livro de Hebreus, nós vemos sendo alertados sobre o perigo da apostasia, da incredulidade e do esfriamento espiritual. Esse perigo tão iminente que foi pregado de forma bem severa e dura domingo passado, ele aparece aqui nas Escrituras. No entanto, da mesma forma que essa doutrina bíblica é afirmada, nós também encontramos que a salvação está presa unicamente no poder de Cristo. Infelizmente, muitas das vezes, ao ser pregado sobre esses assuntos, a gente acaba diminuindo uma dessas doutrinas para poder exaltar a outra. No entanto, não é o que nós faremos aqui. A repreensão contra o perigo da apostasia já foi dada de forma dura e enérgica, e agora nós vamos entrar no puro suco da esperança que há em nós, em Cristo Jesus. A promessa de Cristo é superior a todas as coisas, é o assunto do texto de hoje. E esse texto está lá em Hebreus 6. O autor de Hebreus ele vai dividir esse assunto em 3 argumentos. Do verso 9 ao verso 12, ele vai falar das boas obras que acompanham a salvação. Do verso 13 ao verso 18, ele vai falar sobre o pacto supremo. E no finalzinho, ele vai concluir essa importante doutrina sobre a perseverança dos santos nos 2 últimos versos, versos 19 e verso 20. Eu vou fazer aqui uma leitura progressiva do texto, ou seja, eu vou ler verso a verso, vou expor esses versos e não vou mais voltar neles. A gente está diante de um texto relativamente grande e com muitos detalhes e nuances que não pode deixar de ser notados. Então vai ser como acompanhar um filme ou uma história. Se você perder algum detalhe no começo ou na metade, você não vai entender o final. Então acompanhe comigo atentamente a leitura do texto. Nesse momento eu vou ler só o verso 9. Hebreus capítulo 6, verso 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Então a gente percebe aqui nesse verso 9 que o autor de Hebreus está começando a mudar o tom da conversa. Ele está começando a mudar a forma que ele está falando com seus ouvintes. Ele está falando assim, mesmo falando dessa forma, tão dura, tão séria e terrível, como vocês ouviram no domingo passado, eu tenho coisas melhores para vocês. Coisas próprias da salvação. O autor de Hebreus, ele sabe que tem crentes verdadeiros no rebanho. E ele começa a mudar o assunto e direcionar para esse público. Ele está falando assim, calma. Eu sei que quando é pregado sobre o perigo da apostasia, sobre o perigo do esfriamento espiritual, eu sei que toda vez que é pregado que os ímpios não reinarão no reino dos céus e que eles serão condenados à eternidade, eu sei que é normal que muitos crentes percam noite de sono. Se eu faço como o Novo Testamento afirma, como Jesus, o autor de Hebreus, insistentemente falou, que mesmo dentro da igreja, há pessoas que estão em comunhão conosco, que assistem aos cultos, que foram batizadas, que ceiam conosco e ainda assim não são verdadeiramente convertidas, pode estar totalmente certo que isso vai causar um grande distúrbio nos bancos da igreja. O autor de Hebreus sabe disso. O autor de Hebreus sabe que além dos perigos lá de fora, além da astúcia de Satanás, nós olhamos para nós mesmos e encontramos, inevitavelmente, muita oposição a Deus. Infelizmente, parece que a nossa fé é pequena e o nosso amor ao mundo é grande. Portanto, toda vez que é pregado sobre o perigo da apostasia, é natural que o nosso coração gele de pavor. Então, está no radar agora, da mente do autor de Hebreus, trazer de volta a alegria da salvação para esses seus ouvintes. E para fazer isso, ele vai começar a pavimentar
as bases necessárias para que todo crente encontre certeza e esperança na salvação. E esse primeiro pilar que ele vai abordar agora é invariavelmente necessário para encontrar alegria na salvação. E ele consiste numa piedade prática que flui do relacionamento com Cristo. Nos versos 10 a 12, ele vai dizer o seguinte: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. A gente encontra aqui um pastor que conhece muito bem as suas ovelhas. O autor de Hebreus, ele é um pastor que sabe que dentre as suas ovelhas tem bodes, pessoas que não são verdadeiramente convertidas. Ele sabe que há muitos crentes imaturos que já deviam estar avançando na doutrina de Cristo. No entanto, estão presos ainda e não encontram a liberdade cristã. No entanto, dentro desse grupo também há crentes verdadeiros. E ele está dizendo que conhece o trabalho desses crentes. Ele está dizendo: eu conheço o trabalho de vocês. Eu sei que há bons frutos no rebanho. E ele mostra isso no contraste que nós vimos no domingo passado, nos versos anteriores, onde ele fala que dentro daquele grupo há terras que absorvem a água da chuva e geram bons frutos, e há terras que só geram espinhos e ervas daninhas. Ele está dizendo: eu encontro bons frutos em vocês. E é interessante que ele poderia dar muitos exemplos de bons frutos de conversão. Ele poderia dizer assim: eu olho para vocês e vejo muito tempo de devocional. Vocês dedicam muito tempo em oração. Vocês conhecem a Bíblia de cor, de capa a capa. A teologia de vocês é perfeita. Vocês ministram cura. Eu vejo vocês curando, eu vejo vocês demonstrando dons sobrenaturais, eu vejo vocês expulsando demônios, mas ele não fala nada disso. Ele só usa uma palavra para mostrar de forma indivisível e clara que ele está falando com crentes verdadeiros. Ele fala simplesmente assim: porque vocês ajudaram os santos e continuam a ajudar. Essa palavra aqui, ajudaram, no original, ela é a mesma palavra diácono, que a gente usa para se referir ao ministério de diaconia. Ou seja, um ministério que está preocupado com as necessidades físicas, reais e palpáveis da igreja e de qualquer outra pessoa que esteja ao nosso alcance. Esse ministério, esse diácono que ele está falando aqui, é também conhecido como ministério de misericórdia. É você se preocupar verdadeiramente com o seu próximo, estabelecido na base cristã, de amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo. No entanto, aqui ele não está falando com os oficiais da igreja, ele está falando com toda a igreja. Nós precisamos lembrar que todos nós, em maior ou menor grau, somos tudo isso. Nós somos pastores, em maior ou menor grau, porque nós vamos pastorear nossa igreja, nossa família, nossos filhos. Nós somos presbíteros, porque em algum momento nós vamos ter que ter maturidade e sabedoria o suficiente para orientar os mais novos na fé. E nós também, necessariamente, precisamos exercer esse ministério de misericórdia. E é isso que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte: muitas das vezes, ajudar é levar aquela necessidade mais imediata. É muitas das vezes levar a comida, como a gente vê aqui, montar a cesta básica. É muitas das vezes providenciar roupa para alguém que precisa de algo para se vestir. Muitas das vezes é visitar um enfermo. Mas às vezes, ajudaram é mais sutil. Muitas das vezes, esse amplo termo que o autor de Hebreus usa para mostrar de forma clara que ele está falando com cristãos, é simplesmente dar o seu ombro para alguém que precisa chorar. Muitas das vezes, é dedicar tempo em discipulado. Você que tem mais tempo na caminhada cristã, dedicar tempo, e nós sabemos o quanto isso é difícil, para aqueles que estão começando agora a caminhada. Muitas das vezes ajudaram ouvir e dar bons conselhos. Ajudaram sim colocar a mão no bolso
é sim tirar uma roupa do seu armário, mas é amplamente ajudar com tudo aquilo que o seu irmão precisa. E o autor de Hebreus está dizendo que ele encontra isso na igreja. E não se engane, meus irmãos, se você está aqui na igreja, você vê alguém, um membro, irmão seu, que sobe aqui, prega, desce, vai lá na recepção, porque ele também é diácono, depois ele entra no gabinete pastoral, porque ele também é tesoureiro, aí acaba o culto, ele limpa a igreja, depois ele começa a ensaiar para o louvor, porque no domingo que vem ele também está no louvor, e aí ele pega o tablet, porque ele também está no som, e aí ele pede, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de mais homens e mulheres para pôr a mão no arado e me ajudar. E aí você cruza os braços e fala, tá muito bom só assistir o culto, vir aqui uma vez na semana e depois ir embora para casa. Você não está cumprindo esse ajudaram. O contexto bíblico do primeiro século, ajudar significava tirar o pão, um pouquinho do pão do seu filho e dar para o filho do seu irmão. Quando falava em doar uma roupa, não era abrir seu armário lotado de roupa e tirar aquela que você não usa mais para doar. Era pegar suas 2 mantas que você tinha no baú, tirar uma delas e dar para o seu irmão que não tem nenhuma. Ajudar era levar alguém para a sua casa, hospedar alguém na sua casa, que está sendo perseguido, não tem para onde morar, não tem para onde dormir, e sabendo que a sua família vai entrar em risco de vida ao fazer isso. E se a gente não consegue ajudar hoje, nas condições controladas que nós vivemos, dificilmente nós ajudaríamos num contexto desse. Nós não podemos esquecer que quando Jesus estava falando com seus discípulos e com todos ao seu redor sobre o grande dia do julgamento, de forma resumida, qual foi a métrica que ele usou para deixar de forma clara como seria esse terrível dia? Jesus ele fala assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Que nós sejamos encontrados nesse grupo que vai ouvir essas palavras da boca de Cristo. Mas o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: eu vejo isso em vocês. Eu vejo essas boas obras em vocês. E onde há fumaça, há fogo. Da mesma forma, onde há bons frutos de conversão, ali é a conversão verdadeira. No entanto, eu não vou parar por aí. O autor de Hebreus fala assim: eu ainda tenho mais um pilar que eu preciso estabelecer com vocês, ainda mais importante, para que vocês encontrem certeza na salvação de vocês. Esse segundo pilar está dos versos 13 ao verso 18. Acompanha aí comigo. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de 2 coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Qual é a segunda base de confiança, então, do autor de Hebreus? A segunda base de confiança do autor de Hebreus é o próprio Deus. Ele está dizendo o seguinte: Deus jurou que iria salvar um povo. Ele garantiu que iria fazer isso. E agora faz sentido o que ele fala lá no verso 10, que Deus não é injusto. Ele se lembrará do seu trabalho. Infelizmente, se a gente olhar esse texto de forma isolada, como muitas das vezes é abordado, vai passar uma falsa impressão de que Deus espera primeiro você trabalhar, e a partir do seu trabalho, ele exerce justiça te salvando. No entanto, agora olhando os versículos posteriores, fica claro do que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte: Deus não é injusto
porque ele não vai ignorar a sua própria obra redentora. Ele não vai ignorar a obra de Cristo na cruz e fazer com que isso fique perdido no tempo. Ele vai continuar essa obra redentora e ele vai produzir bons frutos em vocês. A justiça de Deus, ela é completa nele mesmo. Deus não é justo, pois a sua justiça é completa nele mesmo. É isso que o autor de Hebreus está falando. Essa justiça, como ele vai dizer, manifestada através de uma promessa, ela aparece desde o início da história. Ela não aparece somente aqui no Novo Testamento. Lá no início, lá em Gênesis, capítulo 3, logo depois de Adão e Eva pecar, essa promessa de justiça já aparece. Lá em Gênesis 3,15, quando Adão e Eva comem o fruto proibido e o pecado entra no mundo, Deus estabelece uma promessa. Ele diz que enviaria um descendente, filho de mulher, para esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa que no começo estava meio obscura, a gente dificilmente conseguiria entender, sabe que viria um descendente de mulher para resolver o problema que Adão e Eva tinham acabado de criar, mas não tem muito ainda detalhes sobre isso. E essa promessa então vai ganhando detalhes progressivamente ao longo da história. Perceba que Deus faz essa promessa sem o homem ter feito nada de bom, muito pelo contrário. Adão e Eva tinham acabado de pecar e Deus promete que enviaria um socorro. E o autor de Hebreus agora ele vai voltar sua atenção para isso. Ele diz que Deus jurou que iria salvar e ele vai criar toda uma linha de raciocínio para provar isso. E aí o momento da história que ele escolhe para falar desse assunto é com relação à promessa firmada em Abraão. Porque de fato, em Abraão é o primeiro momento onde essa promessa ganha detalhes. Detalhes onde Deus escolheria e elegeria um povo e daria para ele uma terra. Esse texto que está em Abraão, em Gênesis 15, vou pedir para os irmãos só acompanhar aqui nos slides para a gente ganhar tempo. É um texto muito conhecido, no entanto, geralmente a gente se atém à primeira metade do texto. A primeira metade é muito conhecida, é Deus chegando para Abraão e dizendo: eu vou te dar uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Eu te darei uma terra separada por mim. Essa primeira parte é muito conhecida. No entanto, a segunda parte do mesmo capítulo muitas das vezes é ignorada, porque ela é difícil de ser entendida. Mas é justamente dessa parte que o autor de Hebreus está falando. Eu gostaria que vocês lessem comigo esse texto e tentassem imaginar o que está acontecendo aqui. Então acompanhem comigo. Verso 8. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. É sobre essa aliança que o autor de Hebreus está falando aqui. E a gente percebe ali que tem uma coluna de fumaça e fogo passando, que aparece na imagem do texto. Eu imagino que vocês tenham imaginado algo semelhante a isso. No meio do deserto, uma coluna de fumaça passando entre os animais mortos, metade de um corpo para um lado, metade do corpo para o outro, cabeça de um lado e corpo para o outro, os sangues pelo caminho, as vísceras e a coluna de fumaça passando no meio. Essa coluna de fumaça e fogo é uma manifestação da presença de Deus, é uma teofania. Até aí tudo bem, como a gente vê em Êxodo, a gente vê lá aquela coluna de fogo que acompanhava os israelitas no deserto. Mas e esses animais mortos? O que está acontecendo aqui? Por que Deus mandou Abraão fazer isso? Bom, existia um antigo costume no Oriente Antigo, onde ao firmar
um acordo muito sério, você fazia um pacto de sangue. E esse pacto de sangue consistia assim: você pegava animais, geralmente novilhos, bezerros, cortava eles ao meio, criava aquele rastro de sangue e vísceras e atravessava de ponta a ponta as duas partes do acordo entre os animais. E após isso eles faziam um acordo. Se você descumprir a sua parte no acordo, se você pecar contra esse acordo que a gente acabou de fazer, esse pacto de sangue, então que você seja morto, como esses animais foram mortos, que você seja degolado e as aves do céu se alimentem do seu cadáver. Para não ficar só nas minhas palavras, eu encontrei um texto do século 8, um texto assírio do século 8, onde 2 homens firmavam esse pacto. E é interessante que você observa que muitas das vezes esse pacto se abrangia aos seus próprios filhos e, em casos de reis, até mesmo a todo o seu povo. E é o que acontece aqui, olha só. Um fala para o outro: esta cabeça não é a cabeça de um cordeiro, é a sua cabeça, de seus filhos oficiais e povo. Se você pecar contra este tratado, que então, justamente como a cabeça desse cordeiro recém-nascido é arrancada, a sua cabeça seja arrancada e de seus filhos. A Bíblia também relata em mais um momento um pacto sendo firmado dessa forma. E tem uns detalhes interessantes. Abram comigo em Jeremias 34. Jeremias, Antigo Testamento, os profetas maiores, capítulo 34. Vou explicar o contexto aqui da passagem para vocês. Depois vocês podem ler com calma todo o capítulo em casa. Mas a situação era o seguinte: nesse momento da história, os israelitas já não estavam mais seguindo a lei de Deus. Estavam descumprindo tudo aquilo que Deus tinha estabelecido lá no Pentateuco. E entre esses pecados que os israelitas estavam cometendo, estava com relação ao cuidado com os seus servos e escravos. Então, os judeus, eles tinham escravos e servos, só que o livro de Levítico estabelecia uma série de regras sobre isso. A forma, por exemplo, que tinha que ser cuidado, a forma que você podia receber um servo e o tempo máximo que essa pessoa poderia ficar como servo. O tempo máximo era de 7 anos. No entanto, os israelitas estavam mantendo homens e mulheres ainda escravos, mesmo depois de 7 anos. Então o rei Zedequias, que era o rei daquela época, ele faz um acordo com todo o povo e ele fala o seguinte: olha, vocês vão libertar os seus escravos. Vamos seguir a lei de Deus. E eu vou fazer um pacto de sangue com vocês. Ao final desse pacto de sangue, todos vocês vão libertar os seus escravos. E aí eles firmam um pacto de sangue. Só que depois eles voltam a escravizar os mesmos homens e mulheres que eles tinham libertado. E aí Deus vai responder a eles. No verso 17 em diante, ele vai falar o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, vocês não obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para seu compatriota e para seu próximo. Por isso eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reis da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram os bezerros em 2 e andaram entre os pastos dos animais. Isto é, os líderes de Judá, de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro, sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Perceba que é a mesma coisa que está acontecendo lá no texto de Abraão. Tanto que as aves do céu vêm
para comer os bezerros, só que naquele contexto Abraão as enxota, não é isso? Só que tem um detalhe interessante que diferencia esse texto de Abraão com qualquer outro pacto firmado. O que acontece ali na história, quando nós olhamos o pacto sendo firmado com Abraão? Tem duas partes no pacto. É Deus prometendo algo para o homem, certo? No entanto, só Deus anda de uma ponta a outra. Onde estava Abraão nesse momento? O texto vai dizer que Abraão estava dormindo. E é curioso ele estar dormindo nesse momento, porque convenhamos que ninguém, depois de ouvir a voz de Deus, matar vários animais, sem saber muito bem o que vai acontecer, logo em seguida falar, acho que eu vou tirar a soneca e vou dormir. Ainda mais depois de ouvir aquela chama crepitando ao seu redor, passando entre os animais. Mas parece que Deus chegou para Abraão e falou assim, pode dormir. Imputou nele um sono profundo e falou, agora está comigo. Visto que somente Deus anda por entre os pedaços, ele está dizendo que essa aliança que ele estabeleceu com o homem tem como base a sua fidelidade somente. Ele estava jurando que ele iria cumprir essa promessa. E estava impetrando uma maldição contra ele mesmo, caso ele não cumprisse. Graças a Deus por isso, a promessa de Deus não depende da debilidade humana. Se Abraão tivesse dado um passo sequer nesse momento da história, se dependesse 1% de Abraão, nós precisamos lembrar que o que acontece logo depois de Gênesis 15? Deus promete que enviaria uma descendência, acaba o capítulo 15, no verso seguinte o que acontece? Abraão fala, acho que Deus não vai cumprir a promessa não, eu vou tomar a minha serva e vou gerar Ismael. Se Abraão tivesse dado um passo sequer, a Bíblia acabaria em Gênesis 16 e viria o Apocalipse. Mas graças a Deus, somente ele anda. Mesmo Davi, que recebeu a promessa diretamente de Deus, descumpre, mas Deus continua fiel. Moisés descumpre a sua parte, mas Deus continua fiel. Apóstolo Pedro, que andou junto com Jesus, descumpre a sua parte, mas Deus continua fiel. E ele diz para a gente que, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós propostas. É isso que o autor de Hebreus está falando. É essa a nossa segurança. Esse é o que nós chamamos de pacto da graça. Esse pacto da graça, ele não surge de repente em um momento da história, com a encarnação de Cristo. Ela já estava desde o começo, desde a queda. Ela não era um plano B, ela era o plano A. Deus estabeleceu que iria salvar o seu povo. E ele vai mostrando isso de forma cada vez mais clara e nítida, até vir Cristo Jesus. Esse pacto que precisa ser selado com sangue para ser consumado, chega um momento da história onde Deus fala assim, nem mesmo os animais eu quero que o homem separe. Eu não quero nem mesmo que Abraão escolha os animais para cortar. Eu mesmo vou providenciar um cordeiro. Eu mesmo vou cortar esse cordeiro. Eu vou transpassar ele, vou esmagá-lo, vou passar por entre ele. Esse é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Em um momento da história, Deus consumou esse pacto com sangue. E agora nós estamos firmados nele. E dentro desse pacto da graça, nós encontramos um contraste maravilhoso. Deus, ele se esquece de cada pecado nosso, que agora está encoberto no sangue de Cristo, mas ele se lembra de cada boa obra nossa exercida em amor. É isso que o autor de Hebreus está falando. Ele vai se lembrar, ele se lembra das suas boas obras. Deus não é injusto. Ele vai continuar essa obra. E agora ele conclui isso de forma clara e tenta resolver de forma que não tenha nenhuma dúvida sobre o que ele está falando. E nos dois versos seguintes, já no final do texto, verso 19 e 20, quem fechou aí o livro de Hebreus, volte para ele. Ele vai falar o seguinte, verso 19.
temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus agora ele vai trazer uma imagem para a gente de uma âncora. Ele vai falar sobre uma âncora que é a esperança da nossa alma. E âncoras são imagens claras sobre algo que nos firma e nos assegura em um local. Só que âncora, geralmente, ela é jogada no mar, sobre as ondas, num local profundo e escuro, onde você não consegue ver. No entanto, essa âncora da nossa alma, ele diz que nós conseguimos observar ela entrando entre o véu até o santo lugar, até o santo dos santos. Ele está dizendo o seguinte: Cristo que nos precedeu rasgou o véu de cima a baixo ao consumar a sua obra com sangue e nos ancorou no Santo dos Santos. Santo dos Santos era o local onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Esse local era onde Deus se fazia presente, era onde era manifestada a presença de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Cristo Jesus ancorou e nos firmou na presença de Deus. Isso quer dizer que a doutrina da perseverança dos santos não é algo que lá atrás você aceita Jesus, recebe Cristo em seu coração, depois esquece dessa realidade, vive uma vida de pecado e mesmo assim é salvo. Não, ele está dizendo o seguinte: Cristo vai te ancorar na presença do Senhor. Ele vai te deixar preso aqui. Nada vai conseguir te arrancar da presença do Senhor. Ainda que você queira fugir dela, Ele vai atrás de você, Ele vai te buscar e vai te trazer de volta. Você está ancorado. Essa é a âncora da nossa alma. Cristo Jesus uma certa vez falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Se você ouve a voz de Cristo, se esse evangelho faz sentido para você, então você é ovelha de Cristo. Se você é ovelha de Cristo, então inevitavelmente você vai seguir o seu Senhor. E se você segue o seu Senhor, não há ninguém que possa arrancar da sua mão. Ele é superior a tudo. Ele é mais forte do que tudo. Ele garante que você estará ancorado na presença do Senhor. Ele, como Melquisedeque, não tem nem início e nem fim. Ele não descansa, ele não tira férias. Ele vai estar sempre zelando e intercedendo por nós. Ele fará com que a gente continue perseverando. Eu encerro com duas breves aplicações. A primeira é que Abraão não viu. O texto que o autor de Hebreus usa para costurar toda essa doutrina da promessa e do pacto da graça, fala sobre Abraão, que recebe de forma mais detalhada sobre essa promessa. No entanto, Abraão, ele não vê, pelo menos não de forma completa, essa promessa se cumprindo. Abraão não sabia que o povo que ele estava gerando era um povo que incessantemente iria pecar contra Deus, mas ele também não sabia que Deus iria eleger um povo santo que teria a sua palavra inscrita em seu coração. E ele também não sabia da complexidade e da amplitude da obra de Cristo na cruz. Conforme os profetas foram olhando para trás, eles foram entendendo muitas das coisas que estavam acontecendo e estavam sendo prometidas antes. Provavelmente, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. Provavelmente ele não sabia por que daquela coluna de fumaça passando entre os animais. Mas depois isso vai se tornando cada vez mais claro. E da mesma forma, muitas das vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na nossa vida. Parece que as atribulações que a gente passa não faz sentido, parece que a gente não avança nas doutrinas de Cristo, parece que a gente não amadurece, a gente não entende muito os desígnios de Deus. Mas algumas coisas vão fazer sentido daqui a alguns anos. E outras coisas
vão fazer sentido talvez só na eternidade. No entanto, os desígnios de Deus são maiores que os nossos. Fique em paz quanto a isso. Fique em paz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Da mesma forma, o livro de Hebreus, ele nos convida a olhar para o lado e olhar os heróis da fé. No capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar isso de forma mais detalhada. Mas aqui ele também nos convida a olhar para Abraão e manter essa mesma prontidão até o fim. Manter esse trabalho, olhando para aqueles que pela fé e pela paciência perseveraram. E eu convido vocês a hoje, que talvez acha que não vai continuar caminhando, está tropeçando demais. Você pensa, eu não consigo dar 2 passos sem tropeçar. Será que eu vou conseguir continuar essa caminhada? Olhe para o seu redor. Aqui mesmo na igreja você vai encontrar pessoas com mais tempo de caminhada que você. Pessoas talvez passando por mais dificuldade, passando por maiores tribulações e que continuam perseverando. Olhe o mundo ao seu redor. Percebem quantas vezes ao longo da história tentaram acabar com a igreja, tentaram dizimar a igreja e não conseguiram. Quantas vezes o povo de Deus foi perseguido e martirizado? Quantas pessoas hoje estão morrendo em nome de Cristo, sem negá-lo? Isso não pode ser à toa. Isso só pode ser sinal de que é a vontade de quem me enviou. Que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu Filho. Meu Deus, não me permita esquecer da obra que Ele fez, Pai. Não me permita ignorar a obra que Ele fez. Que eu venha ter novamente alegria na salvação, Pai. Que eu possa ter certeza e esperança na salvação. Que nós possamos encontrar uma paz nisso, Pai. Que nós possamos nos ater, nos apegar nesse pacto da graça, do qual agora nós estamos firmes e ancorados. Meu Deus, continue nos guiando nesse momento de culto, que nós venhamos estar ainda com esse mesmo espírito grato ao longo desse domingo e ao longo dessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém.